A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que temos de estar aqui comunicando a palavra do Senhor através desses vídeos, através desses gráficos. Sou grato a Deus por você estar nos vendo, por você estar utilizando os nossos gráficos. Rogamos ao Senhor que seja de grande valia, de grande aproveitamento para a escola bíblica dominical da sua congregação. Nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E já estamos na lição de número 7, meus irmãos. Lição de número 7, conforme você pode ver aí, no gráfico, na capa. O tema é este: a sutileza da relativização da Bíblia. Professor, de fato, essa lição ela requer que nós tenhamos uma atenção maior no sentido de estudar, porque de fato tem alguns termos aqui que são complexos, alguns assuntos que não são tão fáceis, então nós precisamos nos debruçar sobre ele. É claro que eu não estou falando aqui para aqueles irmãos que são formados em teologia, que têm um vasto conhecimento, já que você sabe que a nossa escola bíblica dominical, nem todos têm curso de teologia, nem todos têm aquele conhecimento vastíssimo, mas isso não nos impede de poder estudar esses assuntos, mesmo porque nós estamos fazendo uma apologia da defesa, uma defesa da fé cristã. Então isso exige que a gente se dedique melhor a esses temas, tá bom? Então, sutileza da relativização da Bíblia, ok? E nós temos aí a nossa verdade prática que diz que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Vamos estudar o que é o relativismo, Então essa palavra relativismo, ela é a palavra-chave dessa lição, tá? Texto áureo diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Lembrando que esse inspirar quer dizer literalmente, soprada. Então ela é soprada pelo Espírito Santo, tá? Uma crítica que os opositores fazem em relação à Bíblia é exatamente isso, porque eles dizem que ela foi escrita por homens, sem inspiração, mas a Escritura ela foi inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Então esse ponto deve ser, nós não podemos abrir mão deste ponto, tá bom, irmãos? Porque exatamente é isso que mostra, é isso que nos dá base para nós continuarmos crendo na palavra do Senhor como um livro acima de todos os livros, como um livro que não tem comparação com nenhum outro que exista, tá? Você pode também acompanhar aí, no nosso próximo slide, o esboço da lição, Então, nessa lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia, nós temos aí 4 pontos importantes, a Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto, que é um termo que nós sempre ouvimos falar, mas a gente precisa explicar melhor sobre isso. A Bíblia e o outro evangelho, como uma referência, acredito lá, que em Gálatas, quando Paulo fala sobre isso, sobre um outro evangelho. E o 4º ponto, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Não precisa de ressignificar, porque ela de fato é atual. Então, quando nós vamos aqui para o tópico 1, a Bíblia e o espírito dessa era. Então aqui é claro que há uma necessidade de todos nós entendermos qual é o espírito dessa era, o que é que está imperando hoje no mundo, O mundo aceita abertamente a palavra de Deus? O mundo aceita abertamente as verdades sagradas? Logicamente que não, porque
Porque existe um espírito que está agindo no mundo, não é? E este espírito, ele é declaradamente contrário à palavra de Deus. Então, o mundo não vai aceitar a palavra e é por esse motivo que existe esse espírito desta era, esse aeon que está agindo no mundo, e nós precisamos então estar atento e combater, não é? Esse espírito desta era. O nosso comentarista fala aqui também da desconstrução da Bíblia, porque inclusive no livro é tratado muito sobre isso, né? Sobre essa questão da desconstrução da Bíblia. Vocês sabem, meus irmãos, que a investida do diabo contra a palavra de Deus vem desde os primórdios, vem desde o Éden, né? Então você tem ali Satanás distorcendo o que foi dito para Adão, né? Em relação a comer do fruto proibido. Então você vê que ele distorce, e ele vem fazendo isso desde muito tempo, tá? Distorcendo a palavra do Senhor. Nos últimos dias, inclusive nós temos um pequeno texto que a gente analisa isso daí, porque de fato, nos últimos dias, o que a gente percebe é que essa ação maligna ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar, irmãos? Porque Satanás, ele sabe, conforme diz Apocalipse capítulo 12, que pouco tempo lhe resta. Então ele vai agir dentro do pouco tempo que lhe resta. E o que ele vai fazer? Ele vai usar todas as suas armas contra a igreja do Senhor, contra a palavra de Deus, e aí é que entra essa desconstrução, porque tudo isso também vai acontecer não mais de maneira física como acontecia antes. Você sabe que aí pela história a gente sabe que a Bíblia ela foi atacada fisicamente, né? Milhares de exemplares foram queimados, então havia uma verdadeira guerra literal contra o livro sagrado. Veja bem, hoje essa guerra, ela mudou um pouco de patamar, é isso que a gente precisa entender. Em que sentido? Ela é mais ideológica, ela é mais intelectual, ela é mais racional. É por isso que está dito lá que nos últimos dias, não é, haveria espíritos enganadores, né? E doutrina de demônios. Por que isso? Porque Satanás vai usar não mais essa ideia de querer destruir literalmente a Bíblia no sentido de queimá-la, mas é como se ele fosse colocar na mente das pessoas, agora ele está voltando contra a mente das pessoas, né? Para fazer com que elas fiquem contrárias à palavra de Deus ou tendo essas distorções. É por isso que a gente vê essas expressões, por exemplo, quando está falando da era do vazio, da era da pós-verdade, do fim das certezas, né? E nós citamos aí o caso de Orson Welles, né? Orson Welles, que ele fala, George Orwell, né? Em que ele diz que o próprio conceito de verdade objetiva está desaparecendo no mundo. Então ele fala isso num escrito dele, e é interessante, meus irmãos, que essas ideias, elas vão se disseminando de maneira plena, não é? Por exemplo, no próprio entretenimento. No texto que a gente escreveu, citamos lá, não é, a namorada de Peter Parker, né, aquele personagem dos quadrinhos do Homem-Aranha. No filme, a MJ, ela fala sobre isso, ela cita exatamente essa ideia, esse conceito, né, de relativização da verdade, porque não existe mais, segundo eles, essa verdade absoluta, não é? Essa verdade absoluta, ela não existe mais nessa ideia aqui do George Orwell, né? Esse conceito de verdade absoluta está desaparecendo. Esta é a antiga forma de pensar, como nós pensamos, como os cristãos verdadeiros continuam pensando, não é? Porque, como eu estou dizendo para os irmãos, essas ideias, elas vão se perpetuando, tá bom?
por vários segmentos. O segmento da arte, como falamos aqui, não é? O cinema é considerado arte também, né? O quadrinho, o desenho também é considerado arte. A mesma coisa em relação, por exemplo, à música. Quer ver um conceito muito parecido, professor? Você já ouviu falar daquela música de um cantor muito famoso, né, já falecido, onde ele diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esta velha opinião formada sobre tudo é exatamente esse modelo conservador judaico-cristão, que tenha a opinião sobre Deus, sobre a criação, sobre o mal, sobre todas as outras coisas relacionadas à sociedade. Então, o que ele está dizendo, isso aqui não é interpretação minha, apenas é interpretação de quem gosta do cantor, de quem ama as suas músicas e de quem faz essa leitura, né? Então, as pessoas, os intérpretes dizem que ele está falando que não existe um ponto de vista absoluto, porque pode existir diferentes opiniões sobre tudo, inclusive sobre Deus, sobre o diabo, sobre todas as coisas. Esta é a era, é este tempo em que nós estamos vivendo, onde todas essas coisas estão sendo passadas. E é interessante que eu não sei se todas as pessoas, se a maioria das pessoas entendem essa letra dessa música, ou mesmo a frase que a MJ fala, não é, no filme do Homem-Aranha, em relação à relativização da verdade. Então, queridos, esse ponto nós precisamos deixar claro para o nosso aluno. Eu quero dizer para os irmãos que de fato a gente precisa tentar decodificar, não é isso, professor, que a gente aprende? O processo da mensagem, não é isso? O emissor, a mensagem, o receptor, que é o decodificador. O emissor é o codificador, é aquele que envia o código e você precisa decodificar a mensagem, né? De maneira em que o aluno possa entender essas coisas, principalmente trazendo para a prática, mostrando, professor, esses exemplos práticos de como essas ideologias, porque uma coisa que eu sempre digo de maneira bem simples para as pessoas entenderem, é que uma ideologia ela não é uma religião. Uma ideologia, você não vai encontrar uma igreja com o nome igreja ideológica, não, porque a ideologia ela é ainda mais perniciosa, porque ela se espalha por várias formas, né? Como eu falei aqui para vocês, através da arte, né? Então, de repente, eu já vi crentes citando essa frase da metamorfose ambulante, né? E eu fui um certo crítico ali, né? Falando porque, de fato, essa frase, as pessoas podem entender de uma forma, mas o conceito é esse daqui. Então, quer dizer, para um cristão verdadeiro, você vai abrir mão daquela velha opinião formada sobre tudo, que esta velha opinião é exatamente aquela que Deus deixou na sua palavra, que não muda, que é imutável, pode ser velha, como alguém queira dizer, mas ela é atual e ela serve perfeitamente para nós nos tempos atuais, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade aqui do nosso estudo. No subtópico 2, o nosso comentarista fala sobre o relativismo. E eu queria que você olhasse aí esse gráfico, tá bom? Para que você pudesse entender de maneira bem clara, bem simples, o que é o relativismo, professor, e transmitir para o aluno. Então você está vendo aí dois bonequinhos, né? Duas ilustrações, um homem e uma mulher. A mulher está dizendo que o número que está aí embaixo é o número 6, mas o homem que está do outro lado está olhando e dizendo que é o número 9. Né? Então, o que é o relativismo? Ele diz que a verdade, ela não é absoluta, mas ela é relativa
porque depende do ponto de vista de quem vê. Então, nesse sentido, tudo é relativo, não é? Uma coisa que pode ser errada para uma pessoa é certa para outra, e uma coisa que é certa para uma pessoa pode ser errada para outra, porque tudo depende do ponto de vista de quem vê, não é? Por isso que nós colocamos aqui a frase do George Orwell, o conceito de verdade objetiva está desaparecendo. Então, o que é que o relativismo diz? Que não existe verdade absoluta, verdade objetiva. Meus irmãos, creio que tem também um outro gráfico meu e um texto em que a gente escreve sobre o relativismo, o veneno da serpente, tá bom? Dá uma olhada nesse gráfico aí, nesse texto, que ele é importante. Porque, de fato, o relativismo é o veneno da serpente. Por que, irmão Enomi, é o veneno da serpente? Porque foi exatamente isso que foi feito lá no Éden. Então, quando a serpente diz, olha, não é isso que Deus diz, mas é isso, ou seja, ele está dando uma outra interpretação, ele está mostrando um outro ponto de vista, uma outra perspectiva que não é a correta. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e aí você já olha aqui para esse outro lado onde tem a Bíblia, tá bom? É sobre os princípios bíblicos. O que são os princípios bíblicos? Porque, irmãos, preste atenção, quando a gente relativiza, quando a gente diz, não é assim, não é? A gente vai ver aqui sobre a questão das outras teologias que está dentro dessa questão do relativismo. Então, o relativismo também está de braços dados aí com o liberalismo teológico, não é? Que diz que o relato do Gênesis não é um relato literal, mas sim é um relato subjetivo, mitológico. Então isso é um problema, porque aí as doutrinas bíblicas basilares da nossa fé cristã vêm desde lá. Ora, quando você lê, por exemplo, Gênesis 3,15, você está falando lá do proto-evangelho. Ali está falando a respeito do Cristo que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, como é que nós não vamos entender isso de forma literal? Claro que existe um simbolismo ali, não é? A serpente é um símbolo de Satanás, não é isso? Nós entendemos essa parte, não é? Esmagar a cabeça da serpente no sentido de destruir o poder do diabo, que é isso que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 2, ele veio para destruir aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Nós entendemos isso daí, mas existe sim a literalidade. Então nós não podemos relativizar, dizer não, isso aí você enxerga dessa forma, eu enxergo dessa, você interpreta de uma forma, eu interpreto dessa, porque quando nós abrimos mão da interpretação literal, aí há um problema, porque não existe motivo então para eu acreditar, não é, nas doutrinas que vêm a seguir. Então, os princípios bíblicos, eles são o que, irmãos? Absolutos, universais, imutáveis. Então, isso aqui é mais ou menos uma forma bem simples para você combater essa questão relativista, não é? Por que são absolutos? Primeiro, porque eles vêm de Deus. Aí a necessidade de cada um de nós entendermos que a Bíblia é inspirada pelo Senhor, tá bom? Foi o Senhor quem quis fazer a Bíblia, a sua palavra, dessa forma, 40 autores, mais de 1.600 anos, né, em que ela foi escrita, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de intelectualidade diferentes. De repente você tem alguém muito inteligente como Esdras escrevendo, compilando talvez o Antigo Testamento, que alguns dizem que ele pode ter compilado todo o Antigo Testamento, mas por outro lado você tem um Pedro, um pescador, escrevendo também, inclusive é ele quem fala sobre essa questão da inspiração da Bíblia, não é? Por que isso? Porque existe um poder que fez com que
esse livro fosse escrito e chegasse até nós, tá? Quando diz que eles são absolutos, é porque um dos atributos de Deus é ele ser absoluto. Então, ele faz o que ele quer, ele tem todo o poder, tudo pertence a ele, não tem como mudar isso, irmãos. Há um problema sério no relativismo, no liberalismo teológico, quando a gente tenta relativizar as verdades sagradas, tá? Os princípios bíblicos também, eles são universais, já que Deus é o Criador de tudo, então eles são, significa dizer que eles são abrangentes, eles servem para todas as eras, ele está abrangendo todas as verdades do universo, então tudo do universo está dentro, tá bom, dos princípios bíblicos, tá? E um outro ponto também em relação aos princípios bíblicos é que eles são imutáveis, ou seja, a imutabilidade também é um dos atributos de Deus. Deus não muda. Eu entendo perfeitamente, qualquer leitor, estudante da Bíblia sabe que a Bíblia foi escrita em épocas diferentes, com culturas diferentes, mas existe uma essência que essa essência não muda. Por mais que os costumes tenham mudado, e a gente entende isso daí, mas a essência da palavra de Deus, ela não vai mudar nunca. É isso que precisa ser entendido, é isso que nós precisamos pregar, é isso que nós precisamos acreditar, porque o Senhor não muda, o nosso Deus não muda. Então, por que Ele mudaria? Uma coisa que eu sempre tenho dito é que a palavra de Deus é a extensão do próprio Deus. Escrevemos isso aí num texto, não é? Inclusive eu escrevi lá uma coisa que os antigos costumavam fazer. Por exemplo, quando você fazia um negócio com alguém, você dava a sua palavra que ia cumprir. Então a sua palavra valia mais do que qualquer um documento escrito. Agora imagine o nosso Deus. É por isso que ele diz, eu velo, eu zelo, eu cuido com a minha palavra para a cumprir. Significa dizer que ele é poderoso para cumprir. Ele é imutável no sentido de não voltar atrás, de não mudar com aquilo que ele disse. O que ele disse que ia fazer, ele vai fazer. E é isso que precisa ficar claro para nós não entrarmos nessas falácias de relativismo, tá bom? De liberalismo teológico, meus irmãos. Vamos lá. Nós temos aqui também o ponto 2, que fala sobre a Bíblia e o politicamente correto, né? Essa palavra politicamente correto, ela está bem em voga nos nossos dias, né? O comentarista fala aqui de toda uma narrativa que é criada. Então, o que é esse politicamente correto? Politicamente correto prega uma espécie também de liberalismo, né? Ele é bem liberal, porque se não existe nada mais absoluto, então significa dizer que os pontos de vista sobre as coisas, sobre os fatos da sociedade também precisam ser abertos, né? Dentro desse modelo se cria essa nova modalidade, essa nova ética, tá? Então, é uma nova forma de dizer o que é certo, o que é errado. E aí, por esse modelo, o aborto, né, e tantas outras coisas que a Bíblia condena, eles deixam essa abertura para que isso seja feito. Essa questão do politicamente correto, né, trata das questões em relação ao aborto, à própria homossexualidade, à própria crença. Então, de repente, você tem que ter cuidado com as palavras, porque eles falam isso, né? Que tem coisas que você não pode mais falar, exatamente por causa desse politicamente correto. Alguém já até disse muito sabiamente que o politicamente correto é incorreto por natureza. Por quê? Porque ele trabalha contra a liberdade de expressão. Então você não pode mais exprimir algumas opiniões, porque, segundo eles, isso é politicamente correto, você não pode mais falar, né? Então, meus amados,
Esse ponto é algo que a gente precisa estar muito atento. No subponto ele fala sobre a criminalização da opinião, ou seja, nós estamos sujeitos então à censura, não é? Nós não podemos falar certas coisas porque, segundo eles, é incorreto falar sobre isso, tá? Então aqui se fala de uma ditadura de opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado, punido, né? Como uma cantora que todos nós conhecemos, cantora evangélica. Ora, ela foi dizer a opinião dela de acordo com a fé que ela professa, que é a mesma que nós professamos. Qual é o problema dela expressar a sua opinião? Por que que ela se negou a cantar na festa de casamento de um amigo seu? Qual é o problema nisso? Por que que a gente tem que ser obrigado, não é? Então, vamos colocar assim, o politicamente correto é duas pessoas, dois homossexuais entrarem dentro de uma igreja, tirarem a roupa, começarem a se beijar entre si, ou duas lésbicas fazerem a mesma coisa. E nós precisamos ficar calados porque aquilo é uma manifestação do amor daquelas pessoas e nós não podemos falar nada porque é politicamente correto o que elas estão fazendo ali. Então perceba como é sério isso. Então, essas pessoas podem fazer isso, mas nós não podemos emitir a nossa opinião, especialmente porque a nossa opinião, ela é bíblica. É por esse motivo que a Bíblia está sendo colocada em xeque. O que é que Satanás quer fazer? Ele quer fazer com que as pessoas fiquem contra a palavra de Deus, não é? Exatamente para que não tenha esta velha opinião, como foi dito atrás. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Acredito eu que isso pode piorar cada vez mais, mesmo porque há aí uma parcela de teólogos, pastores, lideranças que estão abrindo mão dos princípios bíblicos para fazer com que esse novo padrão, tá? Esse novo paradigma seja de fato aceito pela igreja. Isso é um problema muito sério. É por isso que esta lição ela é altamente importante para que a gente reflita sobre essas coisas, para que a gente combata também essas coisas com a palavra de Deus. Quando eu estou falando combater aqui, precisamos entender, porque até essas palavras podem soar, não é, de forma agressiva, como se a gente quisesse lutar, pegar em armas para lutar contra essas pessoas. Não é isto. O Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo fala da sua palavra, da sua verdade, da única verdade que existe, tá? E nós precisamos fazer isso de maneira correta, tá bom? Meus amados, terceiro tópico, a Bíblia e o outro Evangelho, tá bom? A Bíblia e o outro Evangelho. Já que existe uma nova cultura pós-moderna desse politicamente correto, não é? Então a ideia é que também as igrejas venham a se amoldar a tudo isto, tá? Venham se encaixar em tudo isto. Por isso que existe, por exemplo, dentro da teologia, que é o segundo subponto, as novas teologias, que é exatamente o que gerou o título desse ponto 3, o outro evangelho. O que é o outro evangelho? Paulo fala sobre isso. Ainda que um de nós, ou um anjo do céu, vos traga um outro evangelho, seja considerado anátema. É interessante, não é, irmãos? Porque a gente sempre fala da questão do anjo, né? Trazendo um outro evangelho.
E a gente sabe que várias religiões, né, seitas, foram criadas por intervenções angelicais, não de Deus. Porque a palavra de Deus não se confunde, então a gente não pode aceitar que um anjo venha trazer alguma doutrina que vá contra a palavra de Deus. Então, por isso que Paulo diz, um anjo vos traga outro evangelho. Mas o que eu quero ressaltar é que antes disso, Paulo está dizendo o seguinte, porque nas entrelinhas o que ele está falando ali é o seguinte, eu preguei o evangelho para vocês, eu trouxe o evangelho para vocês. Mas ainda que eu, porque ele está dizendo um de nós, veja como é sério isso, né? A gente pouco pensa nesses aspectos assim, dessa interpretação. Eu preguei o evangelho para vocês, mas se eu mesmo, Paulo, pregar um outro evangelho, ou um anjo do céu, seja considerado anátema. Me considerem anátema. Paulo se colocou também, irmãos, como aquele que é passível de passar pelo crivo, tá bom? Daí essa importância de você não acreditar em qualquer líder. Alto lá. Ora, a pessoa tem doutorado, mestrado, é doutor em divindade, fala hebraico, aramaico e grego, mas ele trouxe um outro evangelho? Anátema. Se ele trouxe outro evangelho, se ele está distorcendo a palavra de Deus, anátema, maldito. É o que está dito aqui, tá? Então, olha só, esse outro evangelho é mais ou menos isso que está aqui dentro. Eu quero mostrar esses dois gráficos, não são meus, tá? Não são meus, essas duas charts, esses dois desenhos, esses dois recortes para você ver. Bem-vindo ao liberalismo teológico. Então, você vê aí, olha, a teologia liberal, né? O que eles estão fazendo, né? Como a Bíblia não se encaixa, porque a ideia aí dessa história de ressignificar a palavra de Deus é mais ou menos isso, né? Como a Bíblia não se encaixa, então o que eles fazem? Esse grupo aí de trabalhadores, digamos assim, vamos supor que esses homens são os teólogos liberais, né? O que eles estão fazendo? Recortando a Bíblia, tá? No molde do homem, né? De um formato humano ali, para se encaixar dentro da teologia liberal, né? Então, a ideia é que a Bíblia se encaixe na teologia deles. Eles não querem se encaixar na Bíblia. Eles querem que a Bíblia se encaixe na teologia, naquilo que eles acreditam. Isso é que é ressignificar a palavra. Isso é que é reescrever, porque o que eles estão fazendo é isso. Não, vamos recortar aqui, e às vezes isso acontece quase de forma literal, né? Porque quando eles não querem aceitar textos bíblicos, o que eles estão fazendo é recortando. Não, essa parte aqui eu não quero, essa parte aqui não serve para mim, essa parte aqui ficou para o passado, essa parte aqui ficou lá para o Antigo Testamento. Irmãos, isso é demoníaco, tá bom? Porque você não pode fazer isso em relação à palavra de Deus, tá? Esse outro gráfico aí fala do declínio dos liberais, né? Então você vê, na verdade eles estão descendo, né? Cada vez mais, porque realmente quando o homem desce, quando o homem se afasta de Deus, ele está descendo da graça. A nossa ideia, quando nós aceitamos a Cristo, abraçamos a fé, abraçamos a palavra de Deus, é de nos aproximarmos de Deus. E eu vou falar aqui de maneira metafórica, mas está dentro da palavra de Deus. O caminho do sábio, do justo é para cima, a fim de que ele se desvie do inferno que está embaixo. Está lá na palavra, tá? Então, a pessoa aceita, abraça o cristianismo, e aí começa dizendo, olha os degraus, né? Começa dizendo que a Bíblia não é infalível, né? Que tem muitas falhas, que tem muitos erros, né? Que o homem, aí o segundo degrau é que o homem não foi criado à imagem de Deus, que essa é uma das ideias que eles estão falando, né? Que os milagres, olha o outro degrau ali, descendo, ele vai descendo, e os milagres não aconteceram,
Então, nesse sentido, Jesus não ressuscitou Lázaro. O próprio Cristo não ressuscitou ao terceiro dia, que é isso que eles dizem, né? Então, eles dizem, inclusive, que essa ressurreição de Cristo, ela é mitológica, mas ela é também filosófica, porque está falando da ressurreição de Cristo em nossos corações, etc. e tal. Meus irmãos, são falácias, tá? Porque se nós negarmos a ressurreição de Cristo, então não adianta a gente acreditar no resto. Não adianta acreditar, inclusive, na nossa própria ressurreição. A minha pergunta é para essas pessoas, o que é que vai ter no final? Você acha que morreu e acabou? É exatamente isso? Ou existe uma outra realidade? Mas a gente sabe que, por exemplo, eles também não acreditam na ideia de céu e de inferno, né? Então, o nascimento virginal de Maria, né? No caso de Jesus, é negado, né? Então não houve esse milagre. A própria divindade de Jesus é negada, tá bom? É o que esses liberais estão dizendo. Para eles, Jesus não era Deus, tá? E existe até pregador, hein? Pregador pentecostal que está falando isso daí. Vocês sabem de quem estamos falando, né? Pregadores que se dizem que são descendentes de judeu, que pregou em grande congresso missionário, não é? Mas está negando a divindade de Jesus, né? Não afirma que Cristo é Deus, né? E a palavra de Deus mostra exatamente isso. Tomé, o cético, quando ele viu Jesus, né, de todos ali, ele foi o único que disse, Senhor meu e Deus meu. E ele chamou Jesus de Deus, tá bom? Quando Jesus ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, tá bom? A Bíblia diz que é sobre ele que todo joelho se dobrará. Aleluia! Então nós precisamos, irmãos, pregar sobre isto, tá? A teologia liberal também nega a expiação de Cristo, nega a ressurreição de Cristo e por fim vai até chegar num ateísmo. É o que nós estamos vendo acontecer. Conheço pessoas, inclusive jovens, pessoas inteligentes, que passaram por faculdades e hoje estão nessa situação de não acreditar mais. Então, irmãos, precisamos lutar em relação a isso aí, porque essas novas teologias estão apregoando um novo evangelho, como diz aqui a lição, um evangelho mais voltado para o social, para as camadas, e essa parte aqui eu acho tão complicado e é triste de certa forma, tá bom, irmãos? Porque Jesus mandou que se fizesse isso, Jesus mandou que se tivesse cuidado com os pobres, mas Jesus não veio trazer um comunismo, como alguém quer dizer que Jesus era comunista. Isso não tem nada a ver. Então eu só peço aos irmãos que a gente tenha cuidado. Não é porque a igreja faz um trabalho social, porque a igreja precisa fazer um trabalho social, que a gente está ligado com ideologia. Isso não tem nada a ver com ideologia, né? Mas infelizmente essas pessoas se utilizam sim desses trabalhos no sentido de atender às minorias, né, aos pobres, aos desvalidos, mas trazendo uma ideologia. Esse aqui é o problema, né? Então esse novo evangelho também ele é ecumênico, porque a ideia é aquela de dizer que a religião separa muitas pessoas e tal, não é? E a gente precisa se unir. É bom que se diga que esse formato, esse ecumenismo que está acontecendo nos dias atuais, ele será, preste atenção, ele será a base para o governo do anticristo. E a desculpa do anticristo será exatamente esta, porque vai dizer que a religião separou muitas pessoas, através da religião houveram muitas guerras, e a gente sabe disso, não é? Uma parte do cristianismo se utilizou disso. Você tem aí as cruzadas, você tinha aí até um exército, né, da própria Igreja Católica que lutava nesse sentido, que pegava em espadas, uma coisa que Jesus nunca aprovou, porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Então você não pode e nunca vai poder fazer isso, porque não é correto tentar convencer ou converter as pessoas na base da força. Isso não existe no cristianismo bíblico de Jesus, mas isso vai ser usado, né? O anticristo vai usar isso. Então a religião afastou muitas pessoas das outras religiões, a ideia é que a gente junte tudo isso, faça uma verdadeira salada, que é o que está acontecendo agora com o atual ecumenismo. Precisamos estar atentos em relação a isso e também as novas, o novo evangelho está agora abraçando tudo, né? Então, de repente, o homossexualismo é algo que a palavra de Deus não apoia, mas eles estão dizendo que é correto, que não tem problema, que é aceitável, que a Bíblia não é contra e que você pode fazer aquilo que você quiser. Daí, irmãos, entra vários outros, tá bom? Por exemplo, acho que é correto nós, professores, citarmos alguma coisa sobre o universalismo, porque esse pastor que é citado aqui na nossa lição, não está o nome dele diretamente, mas todos nós sabemos, né? O pastor que falou sobre ressignificar a Bíblia, ele tem várias outras ideias também que são estranhas, não é? Porque já que há uma liberdade de opinião, né? Uma liberdade de verdades, correlatas, digamos assim, de verdades relativas, podemos dizer assim, então você pode interpretar da forma que você quiser, né? Por isso que é dito que a Bíblia precisa ser ressignificada. Então, nesse sentido, né, foi como nós mostramos aqui, os relatos bíblicos lá do Gênesis são mitos, não são verdades, verdades absolutas, né? Algumas coisas são completamente estranhas, eu vou citar aqui, mas os irmãos sabem, se estão acompanhando, sabem isso, desse determinado pastor que chegou a pregar lá sobre a mulher samaritana, né? Então, aquela parte que Jesus fala exatamente sobre isso, né? A água que eu te der, né? A água que eu te der vai jorrar em você rio de água viva. Então, para ele, aquele pastor, ele diz que a interpretação ali, na ideia dele, que Jesus, por causa que a mulher era possivelmente uma prostituta, né, teria se relacionado com vários homens, então a ideia dizia ali que era o sêmen de Jesus, meus irmãos. Imagine que coisa terrível. A água que eu lhe der se transformou agora no sêmen. Veja que coisa demoníaca isso. Existe alguma forma de nós interpretarmos desse jeito? Não, porque na realidade o que Jesus estava falando é do novo nascimento, que é feito pelo Espírito Santo. E a água está relacionada também com o Espírito Santo. A água que Ele nos der, a água do Espírito que vem no nosso coração, vai gerar este rio para a vida eterna. Não tem nada a ver com nada de sêmen. Então isso é uma coisa completamente demoníaca, para você ver em que nível nós estamos chegando, irmãos. É muito sério isso, é muito sério e a gente precisa combater essas coisas. Tudo isso é por causa desse liberalismo que tem, tá? Então esse novo evangelho abrange tudo isso daí. Por exemplo, esse mesmo pastor, ele aceita, por exemplo, o universalismo, que no final todos vão ser salvos. Nesse sentido, não existe céu nem inferno. Neste sentido, não adianta Jesus ter morrido na cruz por nós. Isso invalida toda a obra da salvação. Porque se no final todos vão ser salvos, então por que Jesus morreu por nós? Veja como é sério isso, irmãos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e alertar os nossos irmãos sobre esses assuntos, tá? Que o Senhor nos abençoe. Amém.